Qué bueno que esas fotos tienen. Ya, ¿vamos? ¿Me puede poner la cámara azul? Ah, no, pero se puede ponerla acá, ¿cierto? ¿Está acá? No, no, por nada. Como esté, como esté. Ahí, tenéis que. Ah, no. No, no, me parece. Ya está bien, ya. 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 Decir el volumen está bien. Decir el volumen está bien. ¿Puedo compartir pantalla de la versión esa? Sí. Porque yo escuchaba. No. Bienvenido a todos los participantes al séptimo Congreso Internacional de Derechos Humanos organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Silva Enrique. Damos inicio a la mesa número 1 sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y fuerzas de seguridad y derechos humanos, correspondiente al eje temático Memoria y Derechos Humanos. A continuación presentará doña Claudette Rodríguez Copano Pogo sobre su ponencia Desafíos de los pueblos indígenas en Brasil. Boa noite. Boa noite. Buenas tardes. Posso começar? Bien. Boa noite a todos. Puede comenzar su presentación. Sim. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho. Agradecer a minha professora Graziele, que me incentivou muito a participar. Então, vamos ao trabalho. Os desafios dos povos indígenas no Brasil, vivência nas poucas reservas existentes. As comunidades dos povos indígenas no Brasil enfrentam inúmeras dificuldades relacionadas à sua sobrevivência, preservação cultural, especialmente devido à escassez de reservas distintas a eles. Este resumo aborda as principais questões enfrentadas por essas comunidades, destacando as dificuldades vivenciadas nas poucas reservas existentes. No Brasil, há uma diversidade de povos indígenas, cada um com sua cultura, língua, tradições distintas. No entanto, muitos desses grupos enfrentam ameaças constantes de invasão de suas terras, desmatamentos, garimpo ilegal, conflitos fundiários e outros impactos decorrentes da exploração de recursos naturais.
Essas pressões externas afetam diretamente a sobrevivência física e cultural dessas comunidades. A existência de poucas reservas indígenas contribui para agravar esses problemas. Muitas dessas áreas estão superlotadas, não possuem infraestrutura básica adequada e não atendem às necessidades das suas comunidades indígenas. A falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento, compromete a qualidade de vida dessas pessoas e impede o desenvolvimento sustentável de suas comunidades. Além disso, a ausência de demarcação de terras indígenas contribui para a insegurança jurídica enfrentada por esses povos. Muitas comunidades lutam por seus direitos territoriais há anos, enfrentando processos demorados e burocráticos. Essa situação fragiliza a proteção de seus territórios ancestrais e permite a expansão desenfreada de atitudes predatórias em áreas indígenas. A preservação da cultura e das tradições indígenas também é afetada pelas dificuldades enfrentadas nas reservas existentes. A falta de apoio governamental e de políticas adequadas de valorização e preservação cultural dificulta a transmissão de conhecimentos tradicionais a gerações mais jovens. O contato com o mundo exterior muitas vezes traz consigo influências que ameaçam a identidade cultural dessas comunidades. Em suma, a comunidade e povos indígenas no Brasil enfrentam inúmeras dificuldades em suas poucas reservas existentes. A falta de demarcação de terras, a pressão externa, a falta de infraestrutura básica e a ausência de políticas adequadas compromete a sobrevivência física, cultural e a qualidade de vida dessas comunidades. É fundamental que medidas sejam tomadas para garantir a demarcação e proteção adequada de terras indígenas, promover o respeito à diversidade cultural e garantir o acesso a serviços básicos essenciais para essas populações. Somente assim será possível garantir a preservação e o fornecimento das comunidades e povos indígenas no Brasil. Diversidade dos povos indígenas no Brasil, culturas, línguas e tradições. A diversidade dos povos indígenas no Brasil é um reflexo da história e das diferentes regiões do país. Essas comunidades são compostas por diversos povos, cada um com suas próprias culturas, línguas e tradições. Culturas indígenas e suas variações regionais. Amazônia. Os povos, entre muitos povos amazônicos, temos os Yanomami, Kayapó, Munduruku, entre outros. Cultura. Conhecimentos pela arte plumária, pintura corporal e cerâmica. Possui conhecimentos profundos sobre plantas medicinais e manejo sustentável da floresta. Modo de vida, caça, pesca e agricultura de roça itinerantes são práticas tradicionais. As aldeias muitas vezes são construídas em clareiras na floresta. Cerrado e Pantanal. Povos, os Xavante e os Terena, são exemplos de povos presentes nessa região. Cultura, valorizam rituais como danças, cantos e pinturas. Suas cerâmicas e artesanatos são marcantes. Modo de vida, agricultura e coleta de frutos do cerrado são fundamentais. Há uma relação forte com os rios do Pantanal. Nordeste. Povos, os Pataxó e os Quiriri-Xocó, são grupos presentes nessa região. Cultura, cultuam o artesanato com destaque para a cerâmica e trançados. Festas tradicionais e rituais religiosos são fundamentais. Modo de vida, agricultura, pesca e artesanato são fontes de sustento. O Pataxó, por exemplo, tem forte ligação com o cultivo de mandioca. Sul, povos Caiangangue e Guarani, são povos originários do sul do Brasil. Cultura, tradições de pintura corporal e cerâmica, valorização de rituais de dança e música. Modo de vida, agricultura, caça e pesca são práticas tradicionais. Os guaranis possuem um forte vínculo espiritual com a terra. Centro-Oeste. Povos, os Caiô e os Xerentes, são povos que habitam essa região. Cultura, artesanato, como cestarias e pinturas são características.
Rituais são fundamentais para a vida cultural. Modo de vida. Agricultura e coleta de frutos são práticas comuns. Uma forte conexão com a terra e os recursos naturais. Esses são apenas alguns exemplos da diversidade cultural presente nas diferentes regiões do Brasil. Cada grupo indígena contribui para a riqueza cultural do país por meio de suas línguas, tradições, modo de vida e saberes ancestral. Exploração da rica diversidade do grupo indígena no Brasil. A rica diversidade do grupo indígena no Brasil é um testemunho vivo da história, das tradições ancestrais e da profunda conexão dessas comunidades com a terra e o ambiente que as cercam. Ao longo das vastas extensões deste país, encontramos uma tapeçaria cultural intricada, tecida por centenas de povos distintos, cada um com sua própria língua, costumes e formas únicas de expressão. Nas florestas exuberantes da Amazônia, onde a natureza se desdobra em toda a sua majestade, grupos como os Yanomami e os Kayapó e os Munduruku preservam tradições que datam de tempos imemoriais. Eles entrelaçam suas vidas com a floresta, dominando conhecimentos sobre as plantas medicinais, técnicas de caça e estratégias de sobrevivência que se transformam em verdadeiros legados. Na vastidão do Cerrado e no mosaico diversificado do Pantanal, os povos Xavantes, Terena e outros também contribuem para essa rica diversidade, com suas artes como cerâmica e pintura, e rituais que celebram a interconexão entre a humanidade e a natureza. Essas comunidades mantêm vínculos profundos com as paisagens que chamam de lar. No calor do Nordeste, o Pataxó e os Quiriri-Xocó trazem à tona a veracidade de suas culturas através de cerimônias, artesanatos e celebrações que refletem séculos de história. A terra se torna um palco onde suas identidades ganham vida, resistindo à passagem do tempo e à pressão de mudanças externas. No sul, onde os ventos sopram frios e as planícies se estendem, os Kaiogang e os Guarani carregam consigo uma espiritualidade intrínseca ao ambiente ao seu redor. Suas cerimônias e formas de organização social refletem uma profunda compreensão da interligação entre o mundo físico e o espiritual. No coração do Brasil, no centro-oeste, os Kaiô e os Xerente exibem a arte de viver em harmonia com a terra. Suas práticas de agricultura e artesanato são mais do que meros meios de sobrevivência e subsistência. São manifestações tangíveis de uma conexão duradoura com o ambiente. No entanto, essa riqueza cultural enfrenta desafios. A pressão da globalização, a exploração de recursos naturais e a perda de territórios ameaçam essas tradições preciosas. À medida que olhamos para o futuro, é crucial não apenas admirar a diversidade dos grupos indígenas, mas também respeitar, proteger e valorizar sua contribuição inestimável para a identidade e a herança do Brasil. Somente ao garantir que essas vozes ancestrais continuem a ecoar, poderemos celebrar verdadeiramente a riqueza cultural que molda este país. Ameaças às terras indígenas, invasões, desmatamentos e garimpo ilegal. As terras indígenas no Brasil enfrentam sérias ameaças que comprometem não somente a sobrevivência física e cultural das comunidades indígenas, mas também a preservação do meio ambiente. Invasões por parte de ocupantes não indígenas, desmatamento desenfreado e garimpo ilegal têm resultado em impactos devastadores. Essas ações muitas vezes são motivadas pela exploração de recursos naturais presentes nas terras indígenas, colocando em risco o ecossistema único e comprometendo a subsistência e os modos de vida tradicionais dos povos indígenas. A falta de fiscalização e medidas de proteção eficazes agrava ainda mais a situação.
exigindo ação urgente por parte do governo e da sociedade para conter essas ameaças e assegurar a integridade das terras indígenas e das comunidades que nelas habitam. Conflitos fundiários e pressões externas. Conflitos fundiários e pressões externas são fatores críticos que afetam as comunidades indígenas no Brasil, comprometendo sua segurança territorial, modo de vida e identidade cultural. Conflitos surgem devido a disputas por terras entre indígenas e ocupantes não indígenas, frequentemente relacionado à exploração de recursos naturais. Pressões externas como desmatamento, expansão agrícola e atividades predatórias resultam em perda de habitat, contaminação e degradação ambiental. Esses desafios destacam a necessidade de demarcação efetiva de terras indígenas, regulamentação rigorosa e políticas que promovam a consciência harmoniosa, garantindo a integridade cultural e territorial das comunidades indígenas. A análise dos conflitos relacionados à posse de terras nas terras indígenas no Brasil revela uma complexa interação entre interesses divergentes, questões históricas, legais e socioeconômicas. Esses conflitos muitas vezes envolvem disputa entre as comunidades indígenas que têm direitos reconhecidos à posse ancestral das terras e ocupantes não indígenas, como fazendeiros, madeireiros e empresas, que buscam explorar os recursos naturais presentes nessas áreas. Desafios nas reservas indígenas, superlotação e infraestrutura insuficiente. Os desafios enfrentados pelas reservas indígenas no Brasil, incluindo superlotação e infraestrutura insuficiente, são cruciais para entender as condições precárias em que muitas comunidades indígenas vivem. A superlotação das reservas e a falta de infraestrutura adequada têm aplicações profundas para a qualidade de vida, o acesso a serviços essenciais e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. A ausência de demarcação de terras e insegurança jurídica. A ausência de demarcação de terras e a insegurança jurídica são desafios significativos que afetam as comunidades indígenas no Brasil. Essa situação tem aplicações sérias para a preservação de seus territórios ancestrais, identidade cultural e qualidade de vida. A ausência de demarcação de terras indígenas no Brasil resultam em insegurança jurídica para as comunidades nativas. Muitas terras que são historicamente ocupadas por essas comunidades não têm seus limites oficiais reconhecidos e protegidos pela lei. Isso abre espaço para conflitos, invasões e explorações de recursos naturais por terceiros não indígenas. Legislações e instrumentos de proteção dos povos indígenas. A legislação e os instrumentos de proteção dos povos indígenas no Brasil desempenham um papel fundamental na garantia de seus direitos, territórios e culturas. Essas leis e convenções foram desenvolvidas para reconhecer e preservar as identidades únicas dessas comunidades, bem como para assegurar sua participação ativa na sociedade. Alguns dos principais marcos legais e instrumentos de proteção incluem Constituição Federal de 1988, reconhece os direitos dos povos indígenas, a posse das terras tradicionalmente ocupadas e a preservação de suas culturas, línguas e tradições. Estabelece a obrigatoriedade de demarcação de suas terras e proteção de seus recursos. Estatuto do Índio, Lei nº 6.001, de 1973. Regula os direitos dos povos indígenas, incluindo a tutela do Estado sobre suas terras. Estabelece direitos relacionados à cultura, educação, saúde e assistência social. Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil em 2003, reconhece e protege os direitos dos povos indígenas, incluindo o direito à consulta prévia e ao consentimento livre e informado em relação a assuntos que afetam suas terras e recursos. Lei 11.645, de 2008,
Altera a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Indígena nas escolas. A Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira nas escolas, promovendo a valorização da diversidade cultural. Fundação Nacional do Índio, FUNAI, órgão governamental responsável pela formulação e execução de políticas indigenistas, incluindo a demarcação e proteção das terras indígenas. Articulação dos povos indígenas no Brasil. Uma rede de organizações indígenas que trabalha em prol dos direitos e interesses dos povos indígenas no Brasil. Conselho Indigenista Missionário, sim, organização ligada à Igreja Católica que atua na defesa dos direitos indígenas e na promoção da justiça social. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Apesar de não ser um tratado vinculativo, a declaração enfatiza os direitos humanos dos povos indígenas e estabelece padrões globais para a sua proteção. Esses instrumentos legais e organizações desempenham um papel crucial na proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas no Brasil. No entanto, é importante ressaltar que a implementação eficaz dessas leis e convenções exige um compromisso contínuo do governo, da sociedade civil e da própria comunidade internacional. Educação inclusiva e valorização cultural. A educação inclusiva e a valorização cultural são elementos fundamentais para a promoção dos direitos e da dignidade dos povos indígenas. Esses aspectos visam garantir que as comunidades indígenas tenham acesso a uma educação de qualidade que respeite suas identidades culturais e contribuam para a preservação de suas tradições. A educação inclusiva e a valorização cultural são pilares essenciais para a promoção dos direitos dos povos indígenas no Brasil. A educação inclusiva se baseia no direito universal à educação e busca garantir que todos os indivíduos, incluindo os indígenas, tenham acesso a uma educação de qualidade, respeitando suas necessidades e identidades específicas. Isso implica em criar ambientes educacionais que sejam culturalmente sensíveis, linguisticamente relevantes e socialmente justos. O papel da FUNAI na proteção dos povos indígenas. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, desempenha um papel central na proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Criada em 1967, a FUNAI é uma instituição governamental responsável por implementar políticas e ações voltadas para a demarcação de terras indígenas. A preservação cultural, a saúde, a educação e bem-estar dessas comunidades é uma instituição governamental brasileira e exerce um papel vital na proteção dos direitos dos povos indígenas, garantindo a posse ancestral desses territórios, preservando suas culturas. Estimada, ya estamos de tiempo ya. Estou terminando agora, o último que eu vou ler, já vou concluir. Bueno, Pode ser? minutos. Sim? Ok. Compromisso da sociedade na proteção dos povos indígenas. O compromisso da sociedade na proteção dos povos indígenas é crucial para garantir seus direitos, preservar suas culturas e promover a justiça social. Essa responsabilidade não se limita apenas às instituições governamentais, mas abrange todos os membros da sociedade. A enfatização e necessidade de um compromisso efetivo e estado da sociedade civil. A necessidade de um compromisso efetivo, tanto da parte do Estado quanto da sociedade civil, é crucial para garantir a proteção dos direitos e o bem-estar dos povos indígenas. Essas duas partes desempenham papéis complementares na promoção da convivência justa e respeitosa e inclusiva. A convivência harmoniosa com os povos indígenas é crucial para corrigir desigualdades históricas e promover a justiça social. Reconhecer os direitos indígenas e respeitar suas culturas significa reconhecer sua dignidade como seres humanos e como os guardiões de conhecimentos tradicionais valiosos. Essa convivência harmoniosa também contribui
contribui para a construção de relações mais equitativas entre diferentes grupos étnicos, evitando a marginalização e a discriminação deles. Além disso, a sabedoria dos povos indígenas sobre o manejo sustentável dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente e a harmonia com a natureza é de grande importância em um mundo preocupado com questões ambientais e climáticas. A convivência harmoniosa também permite a partilha de conhecimentos sobre plantas medicinais, práticas agrícolas tradicionais e formas de vida mais conectadas com o ecossistema. Em resumo, a valorização da diversidade cultural e a busca por uma convivência harmoniosa com os povos indígenas são fundamentais para construir um futuro inclusivo e sustentável. Isso envolve respeitar os direitos dos povos indígenas, reconhecer suas contribuições culturais e promover um ambiente em que todas as culturas possam florescer, colaborando para um mundo mais rico em conhecimento, empatia e respeito mútuo. É isso que eu tinha para apresentar no meu resumo. Obrigada por sua apresentação. Eu que agradeço pela oportunidade e o privilégio de estar participando. Bom, la siguiente ponencia a presentar es Rita, de Casa El Vino, con Giovanna Cristina Pinto Gastaldi Dantas, Adriana Teodoro Gabriel, Luis Miguel Guinabas Teve y José Geraldo Pereira Costa Dosar. La ponencia se llama Estado Constitucional Cooperativo y Teoría Pluriversalista en busca de la efectivización de derechos sociales en el contexto de la globalización. Asimismo, este es un resultado de una investigación de estudiantes del último semestre de la carrera de Derecho del Centro Universitario Salesiano de Sao Paulo, desde el campus Joaquín, ubicado en la ciudad de Lorena, SP. Posso começar? Olá, vocês estão me ouvindo? Sí, sí. Ah, então perfeito. Sí. Eu compartilhei a minha tela, vocês estão conseguindo enxergar o slide? Sí. Ah, então perfeito. Muito obrigada. É que eu estou no modo da apresentação. Se cayó. Se salió. Se cayó. Ella, no nosotros. Sí, Ella. Ya. Ahí ya volvió. Posso começar? Sí. Boa noite, então, a todos. Em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade e também o privilégio de poder participar desse congresso, ainda aqui de longe, estou aqui do Brasil, da cidade de Lorena, onde fica um dos campos do Unisal, para falar um pouquinho sobre os desdobramentos desse trabalho que nós fizemos enquanto time de alunos, né, do último ano do curso de Direito. Inclusive, uma das alunas também está presente aqui na sala, Giovanna Gastaldi, que mesmo passando por um momento bem difícil, né, na vida dela, que foi a perda de alguém bem próximo, que é a irmã, ela não se deixou desanimar e deu conta de tudo e se debruçou para que a gente pudesse finalizar o resumo e enviar para poder participar do congresso. Bem, quando a gente fala sobre esse tema, é importante a gente fazer essa introdução falando sobre o direito constitucional cooperativo e essa correlação entre direito constitucional e direito internacional. E o que seria esse Estado constitucional cooperativo? Ele trata-se do momento em que o direito constitucional de um determinado ordenamento jurídico, ele encontra no direito internacional elementos capazes de justificar o sopesamento da sua soberania. E uma soberania pautada apenas no nacionalismo, ela é impraticável, porque de tempos em tempos o mundo se transforma por meio, né, de incontáveis movimentos, revoluções,
modificam-se também os valores das pessoas, empresas, governos, e isso acaba mudando a base do próprio capitalismo, que é o sistema econômico mais presente no mundo todo. O que o mercado hoje já começa a denominar, né, de capitalismo consciente. Claro, se isso é possível, aí seria pauta para um outro artigo. Mas é fato, né, que, por exemplo, quem investe em empresas não quer mais investir em empresas que não pensam a longo prazo. E, claro, né, essa quebra de paradigma, ela tem, sim, uma motivação que é econômica, mas que não deixa de ser válida. Hoje, posso dizer, porque eu trabalho em uma empresa que atua, é brasileira, mas atua também em outros países, eu observo que as diligências que são feitas entre empresas não são mais algo que servem apenas para você ter como base para clausulado contratual, mas passa também a ser ponto de decisão comercial. Então, a conduta que era antes apenas socialmente responsável dá lugar para uma conduta que, de fato, seja efetiva, garantista de igualdade. Importante também a gente falar sobre essa pluriversalidade, né, pela busca para efetivar esses direitos sociais nesse contexto da globalização. Já trazendo, né, o principal autor utilizado no nosso trabalho, que é o jurista alemão Haberli, ele entrelaça, né, poderes que são, segundo ele, possíveis tornam possível o cumprimento desses princípios internacionais, como, por exemplo, aquilo que nós mais trabalhamos no trabalho, a proteção ao indivíduo. De outra sorte, que essa internacionalização das constituições, ela torna também possível que esse princípio seja colocado em lugar de merecido destaque. Falando sobre Estado constitucional cooperativo como fórum para esse pluralismo de ideias, é importante a gente se questionar se esse diálogo entre o direito constitucional e direito internacional seria uma promessa de revitalização pelo próprio escopo, né, que é bem amplo, abarcado pelo direito constitucional. Bem, a gente entende que ir contra esse caráter cooperativista é também você andar na contramão do poder constitucional originário, dos princípios que ordenam as relações entre as nações. Como Haberli aponta, né, no âmbito internacional, não pode prevalecer a lei do mais forte. Seria talvez utópico a gente pensar dessa maneira? Bom, eu vou dar um exemplo, né, de um debate que ocorre no contexto do Mercosul, no que abrange, por exemplo, a proteção de dados pessoais. A Argentina, o Paraguai e o Uruguai, eles protegem os dados pessoais tanto de pessoa natural quanto de pessoa jurídica. E o Brasil, que também é parte do Mercosul, apenas os dados de pessoa física são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas também já existe um debate para uma proposta de um estandarte de harmonização. Veja, a gente não fala aqui ainda de uma unificação, isso realmente seria bem praticável, mas é possível você harmonizar leis, né? Propriedade é um processo dialogatório extenso, mas que tem que se dar por essa via amparada por princípios norteadores que são atinentes a esses países, seja de modo isolado, seja também enquanto bloco econômico que são. Importante também a gente falar sobre o Estado Constitucional Cooperativo tornar possível esse esboço de uma democracia pluralista também, porque ele caminha num sentido contrário ao totalitarismo ou mesmo ao fundamentalismo da verdade, porque ao passo que a sociedade se movimenta, como eu já disse, a busca pela verdade é importante, mas ela também se movimenta, ela não é absoluta. E essa democracia pluralista abre caminho para essa sociedade aberta, que muda seus conceitos. Tem um autor, que eu, inclusive, não me recordo agora o nome, mas ele fala, e a gente cita ele no texto, uma frase dele, ele fala que a verdade seria comparável a um diamante do qual o brilho ele não reluz apenas para um lado, mas sim para muitos lados. Ou seja, né, em sociedade, os repertórios são diversos, e o diverso também pode ser considerado verdadeiro. Esse pluralismo também, os textos constitucionais, eles se alicerçam na dignidade da pessoa humana. Ela é um valor próprio, a dignidade da pessoa humana, que não pode ser violado, né? Porque não seria apenas um direito inerente ao ser humano, mas é um princípio norteador e que é pressuposto para todos os demais direitos. Canutilho ele fala sobre a teoria do núcleo, que ele define como o fato de que a dignidade da pessoa humana ela unifica todos os demais direitos fundamentais.
por obviedade que ela, portanto, comporta também os direitos econômicos, né, sociais e culturais. Já falando sobre as liberdades culturais fundamentais, nesse pluralismo, né, os textos constitucionais que se alicerçam sobre essa... Perdão. Falando sobre a importância das liberdades fundamentais, é importante a gente entender que essas liberdades fundamentais tornam possível uma neutralidade, em uma certa medida, por parte do Estado. E assim, o próprio indivíduo ele vai poder construir por ele mesmo uma busca pela verdade. Mas é claro, isso é importante a gente fazer um recorte e entender que só é possível essa busca adequada da verdade também quando a gente tem um quadro educacional desse indivíduo propício para que ele entenda as verdades. Eu não sei como é aí no Chile, mas aqui no Brasil, no meu país, nós sofremos muito com as fake news, né? Que de modo simplista são as mentiras disfarçadas de verdade. E isso é um perigo para a democracia, principalmente para as democracias recentes, como é o caso do Brasil. Então, a liberdade de expressão, que pode ser considerado, digamos, um dos mais nobres direitos fundamentais, não pode ser abocanhado pelo revisionismo histórico, que insere fatos que não existiram para tentar distorcer a verdadeira verdade. Falando sobre a democracia pluralista e a verdade, Habermas ele apresenta 3 empecilhos para essa verdade. Primeiro, ele fala que são os conflitos acerca dessa relação verdade-maioria. A maioria não é prova de que algo é correto, e ele cita como exemplo o sistema político, que se dá pela maioria, mas nem sempre pela verdade. Depois ele fala sobre o entendimento da formação da opinião da sociedade. E aqui o Estado de Direito atua como um leviatã, porque ele freia o Estado para possibilitar o garantismo, ainda que, claro, muitas vezes de forma mínima. E, por último, ele fala sobre a limitação da liberdade de imprensa a favor de outros interesses protegidos. E, como eu também já falei, isso é uma questão, essa é uma questão, né, é um empecilho complicado, porque quando a gente fala em liberdade de expressão, ela só é eficiente quando você também tem igualdade de acesso à informação. E, infelizmente, em grande parte dos lugares, isso não é assim, porque a gente acaba sendo ali muito fantoche das informações que nos são repassadas. E aí, seria possível, então, essa proibição constitucional da mentira? Em um Estado constitucional, há uma certa premissa de que há nele, então, cidadãos com esse anseio legítimo de encontrar a verdade. Mas acaba sendo uma garantia, uma busca, né, de garantia subjetiva. E é aí que mora, né, a importância dos princípios do Estado de Direito, porque ele vai funcionar como uma forma de acesso pela busca da verdade, e também o princípio da publicidade, porque porque ele suplementa essa busca, né? Mas não sendo essa busca sempre legítima, há um ponto, né, de interesse nisso, porque da mesma forma que nós desejamos manter a nossa imagem pública, o ente coletivo também tem esse anseio. Então, não há uma permissividade para você maquiar a colaboratividade quando a gente fala nesse âmbito global, né? Emprestando um termo que é utilizado muito pelos ambientalistas, que é o greenwashing, que é quando você maquia ali algo que você fez ou algum trabalho para apontar um resultado diferente da realidade na área de direito ambiental, não há espaço para o cooperativismo washing. Esse Estado constitucional cooperativo e essa possibilidade de conceitos abertos e plurais que são pautados em valores humanistas são importantes, porque isso incentiva esse diálogo, né, entre verdade e equidade. E isso é capaz de sopesar tanto o bom quanto o justo e também torna impossível você desvincular a equidade e direitos humanos. Então, isso é bem importante quando a gente fala em uma democracia pluralista e a verdade. Falando sobre hermenêutica constitucional e essa sociedade pluralista, seria importante a gente questionar, né? Todo indivíduo que vive a Constituição é seu intérprete?
Claro, isso pode gerar talvez uma certa polêmica no âmbito jurídico, mas é fato que cidadãos e grupos também organizados são, pelo menos, pré-intérpretes constitucionais, e diante desse mundo globalizado, essa interpretação ela se amplifica demais. E aí a importância de você integrar, né, as premissas constitucionais ao cenário global, que nada mais é do que você colocá-las a par da realidade atual, né? E aí sim você tornar possível o direito de participação democrática. E a gente tem que lembrar que a tecnologia, a própria inteligência artificial, que cada vez mais ganha espaço e corpo, tornam isso constante e muito mais acelerado. E por isso, a gente também observa, né, atualmente, leis que cada vez mais têm esse cunho principiológico, né, que vão surgindo. Sobre a ampliação desse círculo de intérpretes diante dessa globalização por necessidade, é importante legitimar esses intérpretes constitucionais que não são formais, que não são oficiais ou nomeados para atuar nessa função, para que eles também sejam adstritos a esses assuntos constitucionalmente abarcados. Mas é preciso também ter cuidado para a gente não engessar a interpretação e permitir que a realidade pluralista seja levada em consideração dentro desse escopo constitucional cooperativista. Portanto, né, essa unidade constitucional é capaz de proteger a dignidade da pessoa humana e leva a reflexões em relação à teoria da Constituição, mas também em relação à própria teoria da democracia. Falando sobre o estado prestacional e o bem-estar comum, é importante a gente falar sobre o mérito da realidade de uma sociedade que se modifica constantemente. Os próprios textos constitucionais e dogmáticos que versam sobre direitos fundamentais dentro desse estado prestacional, eles são estabelecidos em grande parte quando entra em vigor a Constituição em um determinado país. Mas a ciência ela também precisa sair desse status quo e dar sim margem ao seu dever prático, produtivo, que é capaz de amparar esse bem-estar comum. E assim como, né, no âmbito cooperativista, os princípios do Estado social e da democracia, eles proporcionam a concretização, ainda que muitas vezes de maneira comedida, desse Estado social prestacional, que ultrapassa também esse mero direito intervencionista e leva para uma orientação social progressiva, né, em que o direito... Una disculpa, pido disculpas, mas agora estamos no tempo. Tá, já estou finalizando, em que o direito prestacional desemboca em direitos fundamentais. E aí é importante a gente levar em conta as questões político-jurídicas no âmbito global. É preciso a gente definir, né, considerar que sistema, ordem e sociedade são elementos diferentes e muitas vezes são vistos como sinônimos. Quando a gente fala em sistema internacional, é premissa que para que ordem e sociedade possam existir, exista um sistema internacional, que é quando dois ou mais estados conciliam aspectos e passam a ser considerados por todos e formam, de certo modo, um todo comum. Já quando a gente fala em sociedade internacional, ele é um conceito próprio já da modernidade e é possível que dois ou mais estados, né, se organizem politicamente, mas sem necessariamente que ele se torne uma sociedade global. E quando a gente fala em ordem internacional, é importante a gente entender que a organização política internacional lá, por exemplo, no período da Idade Média, não tinha elementos que proporcionassem uma forma de você construir uma noção geral de sistema internacional dos estados e prevalecia ainda a ideia desse estado soberano, né? A lei do mais forte. Quando a gente fala em ordem internacional atual, hoje, a gente se refere ao equilíbrio internacional de poder que abarca áreas de influência, disputa comercial, econômica, política, diplomática e também culturais entre os países. E o direito supranacional mínimo, ele coloca à margem o Estado nacional e dá lugar a esse espaço regional. Oi. Uma desculpa, mas estamos no tempo. Obrigada. Tá bem. Ya, las siguientes personas que van a exponer
La ponencia se llama Una amenaza nazi a los derechos humanos en América del Sur en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ellos son Antonio Sabio da Silva Pinto, Flavio Martín Alves Núñez Jr., Gabriel Martins Maciel Núñez. Bienvenidos. Okay. Sí. Bueno. Pero siempre tenemos la otra. ¿Puedo? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a hablar en portugués porque es más fácil para los alumnos de Brasil. Entonces, me chamo Antônio Sá, sou professor do curso de Direito em Lorena, em São Paulo. E o meu artigo ele foi a base para a palestra que agora há pouco tivemos sobre a ameaça nazista, a ameaça nazi na América do Sul. Então, a ideia era que eu buscasse alguns documentos que embasassem a presença nazista no Brasil, que refletiu para alguns outros países da América do Sul. Essa minha pesquisa foi uma pesquisa documental histórica, e basicamente nessa pesquisa houve uma liberação por parte do governo alemão de alguns documentos da época da Segunda Guerra Mundial, e com base neles, os historiadores brasileiros encontraram a participação direta do Brasil na disseminação do ideário nazista durante aquele período. Então, eu sei que na região sul do Brasil, por conta desses documentos, nós tivemos mais de 3.000 organizações nazistas que atuaram e que propagaram o ideário nazista. E a primeira reunião do Partido Nazista fora da Alemanha foi no Brasil. Dizem que foi na Argentina, mas foi no Brasil. Inclusive, há uma foto que mostra a bandeira nazista com a suástica no estado do Paraná, um dos 3 estados da região sul do Brasil, com mais de 500 pessoas reunidas, levando adiante esse ideário nazista. Então, o meu artigo, ele basicamente tratou desses reflexos do ideário nazista na legislação brasileira, no governo brasileiro e na política brasileira. Nosso presidente, então, à época, ele se chamava Getúlio Vargas, e ele lidou com 5 grandes forças históricas naquele momento, que eram o nazismo, o socialismo, comunismo. Nós tínhamos dentro do Brasil os integralistas, que quem participou agora da palestra sabe que foram eles. Tínhamos uma aliança nacional libertadora, e ainda tínhamos também a influência dos Estados Unidos. Então, o trabalho do presidente naquela época seria ver qual dessas ideologias estaria sendo viável para que ele pudesse levar a política do Brasil ali. E esses ideários nazistas, claro, influenciaram os outros países. No Brasil, por exemplo, escolas nazistas existiram. Nós tínhamos campos de concentração nazistas no Brasil, só que não eram para execução de pessoas, eram simplesmente para a prisão das pessoas e para que fossem encaminhadas para a Alemanha para que lá fossem julgadas. Então, ciganos, judeus eram aprisionados e entregues pelo governo brasileiro ao governo alemão para que lá fosse dada destinação a essas pessoas. Então, o governo brasileiro negociou com todas essas forças e, ao final, escolheu uma delas, se aliou, né, aos aliados, aos países do eixo aliado, para que tivesse uma resolução política específica. Meu artigo abordou essas questões e, como resultado, nós chegamos àquela ideia de que existe no nosso país de que o nazismo é proibido por 2 grandes motivos. Primeiro, por conta do ideário ser contrário a princípios e valores constitucionais, e segundo, porque existem leis que proíbem a propagação da ideologia nazista por quaisquer meios. Então, hoje em dia, não se pode, no Brasil, ter um partido político nazista, um grupo de estudos que tente difundir o ideário nazista. Então, a ideologia nazista ela é vetada, ela é proibida, com base nos símbolos e no discurso. Isso é especialmente preocupante para encerrar a minha exposição, porque nós temos visto o lema dos integralistas e dos nazistas retornando à política, em especial no cenário brasileiro, com a ascensão da extrema-direita. O lema Deus, Pátria e Família
que foi muito utilizado por governos anteriores ao nosso governo atual, era o lema exato, ipsis literis, do lema dos integralistas, que era uma cópia do modelo nazista, do ideário nazista. Então, o retorno desse lema, para quem desconhece a história, se torna algo extremamente perigoso para a nossa situação atual política do Brasil, da América Latina, como um todo. Então, basicamente, essa foi a minha pesquisa. E quem quiser mais detalhes, ficarei feliz em compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Ella es Marcilén Rodríguez Pereira Buena. Va a tener una presentación también en portugués. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Graças por estar aqui. Sim, vou muito rápido, vou falar em português, devagar, acredito que serei entendida. Minha pesquisa é com o professor Antônio Sávio e nós trabalhamos na mesma linha de pensamento em relação a ameaças à democracia. Eu sou da área de língua portuguesa, no entanto, de linguagem, de linguística e analiso discursos. O problema, na verdade, o que eu trago aqui, nós estamos pesquisando que democracia é uma mentalidade, é um discurso publicizado pelo texto. Como assim? Discursos são operações mentais. É aquilo que está na nossa mente e que o texto concretiza. A democracia, ela precisa se tornar um texto, mas antes ela tem que existir no nosso discurso, ela é uma mentalidade. Os nossos problemas, o problema de pesquisa é quais são os processos discursivos que estão na base de alguns sentidos que estão sendo textualizados. O professor Antônio Sávio faz a pesquisa sobre a presença nazista como um fato histórico. Continuamos nós a pesquisa mostrando que há uma presença discursiva, textual do ideário nazista ainda hoje no Brasil, embora proibido por lei. Porque discursos não atendem legislação, porque são operações mentais e continuam sendo veiculadas. A minha pesquisa, ela se inscreve na área da ciência, que é a análise do discurso de linha francesa. Muito resumidamente, nós assistimos hoje no Brasil e em muitos lugares do mundo o renascimento de algumas formas de pensamento contrárias à democracia. Essas formas de pensamento, elas são vívidas, elas são muito aparentes em grupos representados por milhões de pessoas. Esses grupos nós chamamos de formações discursivas. Formações discursivas são lugares geográficos, lugares econômicos, lugares sociais, são lugares que nós chamamos de zonas do visível. Dentro dessas formações discursivas, locuções, falas, por exemplo, no caso do Brasil, que dão à palavra comunista um peso pejorativo, negativo ao extremo, como se fosse um xingamento, como se fosse uma palavra aberta, fruto justamente das formações discursivas. Naquele lugar, naquele conjunto de pessoas, esta forma de dizer, ela é aceitável e repetida. E o contrário, tornar alguns ideários nazistas ou fascistas textualizados de forma leve, de forma positiva. Essas questões estão dentro da nossa perspectiva de estudos e o nosso foco, a justificativa seria justamente porque história, né, de uma maneira muito breve, o que está por trás dos discursos? Por que eu penso e falo algo que não condiz com a realidade? No Brasil, por exemplo, as pessoas elas se esforçaram e se juntaram para pedir o regresso da ditadura, ou seja, não a democracia. O que está por trás desse tipo de locução? O apagamento da história. O que o professor Antônio Sávio demonstrou que essa larga influência histórica da presença nazista em alguns estados brasileiros é o que a gente chama de história vivida. A história vivida, no entanto, ela precisa ser narrada para que ela entre na corrente do discurso e seja textualizada.
O texto repetido, a história narrada, repetida, é que vai criar uma mentalidade positiva em relação à democracia. Como nós não vivemos a presença da Hidra nazista, e ela foi apagada nos processos educacionais, o nosso discurso não vê nada de negativo na presença dela hoje no texto. Basicamente, é esse o processo de pesquisa que nós estamos conduzindo, e o nosso material de pesquisa são discursos, a gente pegamos o discurso do presidente da República desde Getúlio Vargas para construir para provar o apagamento da história e consequente resultados muito ruins na formação da mentalidade dos povos, não só do Brasil, mas aí é um pressuposto geral. Então, um pouco disso, né, nós só pensamos a partir do que nós chamamos de formação ideológica, a ideologia nos sujeita, e nós construímos textos a partir dessas formações mentais. O problema dos textos construídos é que a história vivida não foi narrada, não narrada é apagada, e nós fazemos formulações completamente destituídas de lógica, como no caso nosso, do Brasil, esse pedido reiterado pela volta da não-democracia, ou seja, houve uma manifestação contra a democracia. Esse é o processo de pesquisa que nós estamos conduzindo até o momento. Le damos las gracias a todas las ponencias que estuvieron presentes y a las que están virtuales también. Y con esto damos por finalizado el 7º Congreso Internacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. El Congreso, a la hora más, buena compañera.